Lideranças mundiais expressaram condolências e demonstraram apreensão quanto ao futuro da Coreia do Norte após a notícia da morte do ditador norte-coreano Kim Jong-il. O ditador sofreu um ataque cardíaco no sábado, mas só hoje, segunda-feira, a notícia da morte foi divulgada pelo país. O filho mais novo do ditador, Kim Jong-un, foi anunciado como o sucessor do sistema revolucionário da Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Sul cancelou todos os seus atos oficiais e colocou o seu gabinete em estado de emergência. As duas Coreias vivem décadas de grandes conflitos como rivais. Os governos europeus consideraram que a morte do ditador é uma oportunidade de mudança nas relações com a Coreia do Norte. Hélio Moura. Bianca, para a gente tentar entender um pouquinho mais por que de tanto alvoroço ali na região da Ásia e também da Europa por conta da morte do ditador norte-coreano, nós recebemos aqui agora por telefone Débora Cavalcante de Moraes Xavier. Ela é geógrafa e conversa com a gente sobre esse assunto agora. Boa tarde, professora Débora. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Seja bem-vinda, professora. O que a morte do ditador da Coreia do Norte representa para a história da própria Coreia do Norte e para o continente asiático, professora Débora? Bom, primeiramente, ela deve representar a manutenção daquela que é hoje a mais longa ditadura comunista da nossa história. Desde 1944, quando o pai do Kim Jong-il, ele fundou, né, o que a gente conhece hoje como República Democrática da Coreia do Norte. E o filho, que agora morreu, ele deu continuidade nessa dinastia, assumindo o cargo em 1994 e mantendo aquela mesma atitude ditatorial, bem centralizada e com uma excentricidade ainda maior, a glorificação da pessoa. Até por isso mesmo que a gente tem uma comoção nacional grande, sempre representando a imagem daquele amado líder, se referindo ao pai, o fundador, mantendo essa mesma imagem com ele mesmo e preparando o filho, né, para essa sucessão que a gente foi confirmada agora depois do anúncio da sua morte. Então a manutenção desse mesmo esquema, da mesma ditadura, trazendo através da família esse mesmo esquema de governar, né, ditatorial, fechado, muito fechado, muito militarizado e de certa maneira até violento politicamente. Certo. Débora, a gente acompanhou aqui também que assim que a notícia foi divulgada, a Coreia do Sul, que é vizinha ali, dividem a ilha, não é? A Coreia do Sul já deixou todas as unidades do Exército em estado de alerta, indicou que aumentou também a vigilância ao longo da fronteira com a Coreia do Norte. O próprio presidente da Coreia do Sul cancelou todos os atos oficiais hoje para poder se reunir com o Conselho de Segurança do país. Por que esse medo todo? O que acontece, professora? Essa preocupação, ela se dá principalmente porque você tem ali um país fechado, né? Poucas pessoas saem, poucas pessoas entram, a gente tem um turismo bem específico ali, mas não é uma entrada livre, tanto de repórteres como de analistas, e esse sistema fechado faz com que as especulações sejam maiores do que as certezas, o que dá asas a muitos pensamentos a partir de atitudes que eles têm. É muito militarizado. Só para você ter uma ideia, a China e a Índia, que são os dois maiores países em população, são os dois maiores exércitos, obviamente. Só que o da Coreia do Sul é o terceiro maior exército do mundo, maior contingente de soldados. Exatamente porque tem uma população pequena e grande parte dela é ligada ao exército, ou seja, a proteção do país. Isso vem da ideia que eles têm interna de proteção, de força, de poder. Ele é violento politicamente, ele tem pouco poder de negociação, age de maneira violenta, contra o que hoje em dia é colocado no planeta. Quem decide politicamente, economicamente, militarmente no país é o conjunto dos maiores generais, dos mais poderosos generais, né? Então, esse esquema de organização nacional, até econômica, que é muito fraca, aliás, vamos fazer um parêntese aqui, o país economicamente ele não se conta muito com
do Norte nessa economia global. O grande problema da Coreia se dá exatamente pela sua importância de perigo nuclear. Por ser um país fechado, de não ter muito poder de negociação, ela representa um perigo, porque não se sabe quais são as posturas, a flexibilidade, as intenções internas do país, que tem um poder tão forte bélico, especialmente na potência atômica. Então, assim, ela pode provocar na sua animosidade ali com a Coreia do Sul, com outros países ao redor, ou mesmo com o mundo, eles podem tomar posições totalmente contrárias ao que se espera. Por exemplo, hoje mesmo foi anunciado a morte do Kim Jong-il, e hoje mesmo foi feito um teste nuclear com uma arma de curta distância. É verdade. Isso significa, pode atingir a Coreia do Sul. A Coreia do Sul realmente precisa ficar muito, muito atenta a tudo isso. De governo do pai, que hoje é falecido, eles chegaram a negociações, quem sabe, vamos flexibilizar esse clima entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte. No entanto, agora entra um filho que não é o filho mais velho, né, o filho mais novo, que se diz até o mais amado, né? O mais amado filho. Isso. E que a Coreia do Sul, seus repórteres dizem, os seus analistas dizem que é o filho mais parecido fisicamente e também em postura. Ele é mais radical, ele é mais ditador, ele foi bem formado na Suíça, com boas escolas. Mas o que se espera é que, ao entrar no poder, ele queira mostrar o serviço, ele queira mostrar que ele não está para brincadeira, que ele não vai flexibilizar o que o pai e o avô já tinham conseguido, que a Coreia do Norte não será menos forte do que foi até agora. Então, o que se espera internacionalmente é que haja um retrocesso, né, um endurecimento no que até hoje foi conseguido a partir de algumas conversas, algumas negociações de maneira um pouco mais diplomática, que aliás é a única maneira de se conseguir uma democratização naquele país, apenas por acordos diplomáticos, conversas, negociações, porque não existe a menor possibilidade de conflitos e protestos pedindo por uma democratização, como a gente viu recentemente no Oriente Médio. Certo, 12:43, horário de Brasília. Estamos conversando com Débora Cavalcante de Moraes Xavier. Ela é geógrafa e tão prontamente está explicando para a gente essas questões políticas aí sobre a divisão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Foi anunciado hoje, segunda-feira, a morte do ditador norte-coreano Kim Jong-il. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, professora Débora, hoje pela manhã estava lendo ali que a notícia, ele morreu no sábado e a notícia só foi correr aí pelo mundo hoje, segunda-feira. E a Coreia do Sul, ela ficou indignada com a Coreia do Norte porque eles anunciaram essa morte só agora, só segunda-feira. E a questão, assim, até interessante para a gente analisar, que a ditadura ali na Coreia do Norte é tão forte que a própria internet ali é censurada, né? As notícias não correm muito ali, né? Exatamente o que a gente chama de país fechado. Você não tem essa abertura econômica, a política e especialmente essa abertura social, a possibilidade de protestar, a possibilidade de discordar, de opinar, todas elas são tolhidas da população, tanto interna quanto da população mundial, exatamente para a gente não ter o grande acesso. É o que a gente conhece um pouquinho do que acontece na China. Né? Só que a China ela é muito mais engolível, vamos colocar essa palavra entre aspas, né? Pelo poder econômico que ela tem sobre as nações do planeta. Já a Norte acontece e a gente não tem muita tolerância, os países ocidentais não têm muita tolerância com isso, porque ela não traz um grande benefício. Aliás, a China é uma das grandes protetoras, né? Nos bastidores, ali por trás, ela é o país que sustenta o que acontece hoje na Coreia do Norte. Agora, o que tem uma especulação de um analista da Coreia do Sul que esse ditador ele já teria morrido há já alguns anos de diabetes e que a gente teria hoje um sósia, né,
muito parecido, que teria sofrido cirurgias e para se parecer mais com ele, para quê? Para manter o poder, a aparência do poder daquele país. E só hoje isso seria modificado, seria anunciada essa morte, porque já tem um sucessor preparado que seria o filho. Isso é uma especulação. De qualquer maneira, o só avisar, a morte acontece no sábado, e só avisa hoje, vamos preparar o que vai ser falado, o que vamos colocar como informação. Já estava tudo pronto. Não podemos dar a aparência de fragilidade, de que estávamos despreparados para um momento como esse. Por isso que já anuncia a morte com todas as outras informações ao redor e já um teste nuclear avisando, temos poder e não estamos mais fracos a partir mesmo com a morte do nosso líder, porque já tem outro tão poderoso e tão corajoso quanto ele. Tá certo, explicadíssimo aqui pra gente. 12h46, conversamos com Débora Cavalcante de Moraes Xavier. Ela é geógrafa e tão prontamente atendeu aqui o Conexão Novo Tempo, explicando pra gente todas essas questões políticas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e também aí explicando o que significa ali pra Coreia do Norte a morte do ditador Kim Jong-il. Débora, muito obrigada pela sua participação e sucesso aí no seu trabalho, viu? Muito obrigada, uma boa tarde para vocês.